Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 371. Contratado para lutar. Depois de retornar ao dormitório, Ansem discou o número da Wang Fu Pinkin e a viu na imagem holográfica. Estava usando um vestido preto de alça. Seu decote era bem sensual. O contraste entre preto e branco destacou os seus seios. Maninho, só me chama quando precisa de algo. Ela disse sorrindo. Ain. Você é tão perspicaz e inteligente para falar isso. É com certeza a melhor candidata para herdar o salão marcial Ares, Ansem disse com um sorriso forçado. Ele nunca entrou em contato com Wang Fu Pinkin, e se sentiu mal por só ligar quando precisava de algo. Só fala o que precisa. Você não é bom em bajular. Wang Fu Pinkin sorriu, seu rosto estava brilhando como uma flor desabrochando. Então vou ser direto. Na verdade, pode me falar algumas coisas sobre a seção VIP da Gladiadores? Ansem perguntou. Depois que Wang Di disse para Ansem sobre o acessório de alma de besta de linhagem sagrada, ele ficou muito interessado, mas não concordou com o pedido imediatamente. A aliança era diferente do Santuário de Deus. Os oponentes mais fortes que podia enfrentar no primeiro Santuário de Deus eram aqueles que acabaram de evoluir, e não eram uma ameaça tão grande. Na aliança, no entanto, muitas pessoas tinham a capacidade de matar Ansem, então não podia fraquejar, por isso estava perguntando para ela. Você foi para a sessão VIP? Wang Fu Pinkin ficou com raiva do nada. Não te avisei várias vezes para não ir? Não foi eu, foi um dos meus colegas de escola. Ansem contou para Wang Fu Pinkin tudo sobre o Wang Di. Se fosse possível, gostaria de ajudar. Ela ouviu tudo com as sobrancelhas franzidas, ponderou e disse, já pode considerar esse sujeito morto. Não se meta no meio disso. Por quê? Ele está livre da dívida se vencer, né? Ansem continuou perguntando. Acha mesmo que aqueles pervertidos vão deixar ele vencer? Wang Fu Pinkin mordeu os lábios e disse. Tudo o que posso dizer é que quem vai lá já está com os dias contados. A chance de sobrevivência é menor do que 1%. Dá para livrar ele dessa se eu gastar uma grana? Ele pensou nisso e perguntou. Preferia não ver Wang Di morrendo. Acha que uma cobra desiste da sua presa? Wang Fu Pinkin disse com um sorriso forçado. Você não tem nada a ver com isso. Não podemos fazer nada. E se eu lutar no lugar dele? Ansem perguntou de novo. Não queria perder o acessório de alma de besta de linhagem sagrada, que era quase impossível encontrar no mercado, e seria de grande ajuda para caçar supercriaturas. É alguém próximo? Wang Fu Pinkin encarou Ansem. Na verdade, não. Ele contou sobre a proposta do Wang Di de contratá-lo por almas de besta. Não concordou ainda, né? Ela perguntou com as sobrancelhas franzidas. Ainda não. Mas quero mesmo o acessório de alma de besta. Não tem nenhum jeito de contornar isso? Ele perguntou. Wang Fu Pinkin revirou os olhos e disse, se eu fosse você, já teria desistido dessa ideia idiota. É impossível para ele sobreviver indo lá. Sendo honesta, as pessoas que o Wang Di vão enfrentar são, na verdade, evoluídos. O mesmo vale para você se for no lugar dele. Acha que tem alguma chance? Que trapaceiros, Ansem disse franzindo a testa. São. E o que você pode fazer a respeito? São pessoas tão poderosas que nenhum de nós pode se dar ao luxo de mexer com elas. Só desista dessa ideia. Ela disse. Se eu for, quais evoluídos podem ser o meu oponente? Ansem ponderou e perguntou. Não tá falando sério, né? Acha que pode derrotar um evoluído? Qualquer um seria mais forte do que um não evoluído, especialmente numa batalha de vida ou morte dessa.
Todos estão arriscando a vida, então seu oponente não se seguraria. Wang Fuping encarou Ansem. Se o oponente for um recém-evoluído, então talvez eu consiga o vencer. Ele disse com calma. Ela encarou por um longo tempo, e depois disse, vou te enviar um vídeo. Se acha que tem o que é preciso para matar essa pessoa, então pode ir. Ansem recebeu o vídeo bem rápido. Clicou no vídeo e viu dois homens lutando num ringue. Um deles era tão firme quanto uma torre. Tinha pelo menos 2,4 metros de altura. Parecia um homem de ferro por causa do corpo todo musculoso. A arma de alma de besta usada pelo oponente só deixou uma marca superficial na sua pele. Em seguida, o bombado ergueu o oponente e partiu facilmente o pobre coitado como uma galinha. Choveu sangue de um jeito louco. O público fora do ringue estava aplaudindo animadamente, gritando e batendo na cerca. Em seguida, o próximo vídeo começou. O protagonista ainda era o homem muito bombado. Seu oponente foi decapitado imediatamente desta vez. Todos os vídeos eram mais ou menos nesse estilo. Todos os adversários dele eram partidos pelas suas mãos nuas. O mais forte só durou meia hora contra ele, antes de zarpar para o outro mundo. Quem é esse? Ansem desligou o vídeo e perguntou para ela. Não importa quem ele é. O ponto é que se entrar na batalha de vida ou morte, ele vai ser provavelmente o seu oponente. Wang Fuping disse. Na verdade, ela estava exagerando um pouco. Os pervertidos gostavam mais de uma morte lenta e sangrenta, em vez de uma instantânea, pois seria mais divertido. Portanto, quando buscavam um oponente para um não evoluído, preferiam escolher um evoluído que não maximizou todos os pontos de gene. De start, o não evoluído teria uma chance de lutar. No entanto, o homem no vídeo que Wang Fuping mostrou era um evoluído forte, famoso por sua crueldade, por isso era popular entre os pervertidos. Não existia só ele para lutar contra os não evoluídos. Mas Wang Fuping disse isso, a fim de fazer com que Ansem desistisse de arriscar a vida. Pode garantir que ele será o meu oponente se eu entrar na batalha? Ansem perguntou todo sério. Claro. Wang Fuping disse com determinação. Ela não queria que Ansem se arriscasse. Ok, então. Decidi que vou entrar na batalha no lugar de Wang Ji. As palavras calmas dele fizeram com que Wang Fuping ficasse estarrecida e sem palavras. Capítulo 372, Ninghui. Wang Fuping não sabia o que tinha de errado com Ansem para tomar essa decisão. O homem do vídeo só tinha evoluído há 1 a 2 anos, por isso tinha uma contagem baixa de pontos de gene entre os evoluídos, mas seu índice de aptidão física devia estar por volta de 40, o que estava muito além de um não evoluído. Ataques de um não evoluído eram basicamente inúteis contra ele. Além disso, ele tinha praticado uma arte de hipergene conhecida como jaqueta de ferro, que mudava a estrutura celular do corpo. O usuário obteria uma defesa incrível, e não podia ser ferido nem mesmo por uma arma. Ansem não teria chance se enfrentasse um oponente desse. Só que, ainda assim, insistiu em ir. Aos olhos dela, ele tinha ficado louco. Por quê? Me dê um motivo. Wang Fuping ficou um pouco irritada e disse. Por que posso vencer? Ansem disse com calma. Esse homem era muito forte, era tão forte quanto aquela tartaruga. Só que seu ponto fraco era a falta de velocidade. Ainda mais importante, Ansem estava diferente de antes. Ele ficou forte o suficiente, e até mesmo obteve a super adaga de alma de besta do lobo ominoso. Depois de ver os vídeos dele, Ansem tinha certeza que podia vencer. Na verdade, Ansem com a sua nova adaga era o pior inimigo dele. O adversário era forte, mas não tão rápido, por isso era o alvo favorito dele. Além disso, o índice de aptidão física dele não era forte ao ponto de que Ansem não poderia vencer. Entraria sem dúvidas na batalha se tivesse essa pessoa como oponente. Wang Fuping encarou Ansem toda cética, incapaz de acreditar no que ouviu.
Acha mesmo que pode vencer? Sim. Ansem respondeu cheio de certeza. Tem certeza que não está doente nem bêbado? Wang Fupingqin quase teve a vontade de abrir a cabeça dele para ver o que estava pensando. Aos seus olhos, um não evoluído declarar que conseguia vencer esse homem era tão risível como uma formiga alegando que podia levantar um elefante. Não estou doente nem bêbado. Estou perfeitamente sóbrio. Ansem disse todo sério. Se você garantir que esse será o meu oponente, tenho 100% de certeza que vou vencer. Mas tem certeza que ele será o meu oponente? Wang Fupingqin encarou e ficou em silêncio. Ela não conseguia acreditar nas palavras dele. Só que parecia que Ansem não estava brincando. Ela teve que reconsiderar. Você não está brincando? Ela queria ter certeza, então falou olhando nos olhos dele. Claro que não. Ninguém brinca com a própria vida. Ansem disse todo sério. Wang Fupingqin falou, não sei por que você ficou louco do nada. Sabe que pode perder a vida lá, né? Não tem como voltar atrás se decidir ir. A morte é a única opção se perder. Posso voltar vivo se ganhar? Ansem perguntou. Ela suspirou e disse, a pessoa encarregada da sessão VIP é Ninghui. Talvez nunca tenha ouvido falar desse nome, mas deve conhecer o irmão dele, que é o meu primo Filho do Céu. Irmão do Filho do Céu? Ele hesitou. Na verdade, ele é irmão gêmeo do Filho do Céu, e seu nome verdadeiro não é Ninghui. Quando nasceram, Ninghui pesava 3,5 quilos e era muito saudável. Só que o Filho do Céu era um bebê fraco, com menos de 2 quilos e estava morrendo. O avô deles acreditava no destino, então contratou uma cartomante, que disse que o destino do Ninghui foi obstruído pelo do seu irmão. Então a cartomante mudou o nome do bebê saudável para Yui, pois é dito que é um nome útil para o desenvolvimento do irmão. Com exceção do avô, ninguém na família acreditava que Filho do Céu ficaria melhor, só mudando o nome do filho saudável. Porém, para a alegria da família, depois que o nome do irmão foi mudado para Yui, o Filho do Céu ficou saudável aos poucos. Só que, desde então, a saúde do Ninghui ficou cada vez pior. Ele não se recuperou até agora. Depois que o avô morreu, a mãe deles contratou outro cartomante para curar Ninghui. Só que o cartomante só balançou a cabeça e disse uma frase antes de ir embora. Wang Fupingqin fez uma pausa. Que frase? Ansem ficou curioso. Yui significa lua, e não é um nome adequado para um homem. Como Ninghui já tinha um destino forte, o nome foi ainda mais prejudicial para ele. Porém, Wang Fupingqin forçou um sorriso e disse, o cartomante olhou para o Filho do Céu e parou. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Se Ninghui mudasse o nome de volta, Filho do Céu podia ficar em perigo de novo. Então ele ainda se chama Ninghui? Ansem perguntou. Wang Fupingqin balançou a cabeça e disse, a mãe deles considerou mudar o nome dele, mas Ninghui disse que seu nome foi dado pelo avô. Como já tinha falecido, queria respeitar o desejo dele. Além disso, seu nome era útil para o seu irmão, que sofreria se trocasse de nome, e não queria ser um irmão ruim. Ele preferia sofrer do que ser um neto e irmão ruim. Ninghui disse isso quando só tinha 8 anos. Que pessoa incrível! Ansem ponderou e disse. Ninghui é alguém que sempre segue as regras. Se você vencer, ele nunca te deixará morrer sob o comando dele. Só que como você pode vencer? Wang Fupingqin voltou ao assunto anterior. Ela não acreditava que Ansem podia vencer um evoluído. Você já me conhece bem, acha mesmo que eu faria algo que não tenho certeza? Ansem respondeu com calma. Wang Fupingqin ficou sem reação por um momento. Com base no que sabia, Ansem não era alguém que se arriscava, e muito menos um idiota ou um louco. Porém, era muito difícil acreditar que podia vencer um evoluído. Afinal de contas, tinha uma grande lacuna entre um não evoluído e um evoluído.
Consegue providenciar para que esse evoluído seja o meu oponente? Ansem pediu. Tudo bem. Wang Fu-Pigkin concordou. Ela suspirou e disse, espero que Ninguém não esteja lá. Sendo honesta, ele é uma pessoa gentil, mas sempre fico desconfortável ao lado dele. Prefiro ficar perto do Filho do Céu, que tem um péssimo temperamento. Capítulo 373, Diabo. Em seguida, perguntou todos os oponentes que podia encontrar, e concordou em lutar no lugar do Wang Di. Ele pediu para dar as almas de besta antes da batalha. As almas de besta eram uma de acessório e uma de arma, ambas de linhagem sagrada. Como não estavam no mesmo abrigo, Ansem pediu para Wang Fu-Pingkin usar suas conexões no abrigo do Wang Di, a fim de receber as duas almas de besta, assim, ele podia pegar depois a qualquer momento. A arma de alma de besta era um machado, que não era do seu interesse. Ele precisava só do acessório de alma de besta. Wang Fu-Pingkin chegou na seção VIP e viu Ning Yui lá. Era impossível evitá-lo agora. Yui. Wang Fu-Pingkin chamou. Ela ficava nervosa toda vez que o via. Ele era uma pessoa gentil, mas sentia calafrios toda vez que se encontravam desde pequena. Portanto, Wang Fu-Pingkin era estranhamente mais próxima do Filho do Céu, que era mal-humorado e arrogante. Até mesmo ela não conseguia explicar isso. Pinkin, faz tanto tempo. Ninguém sorriu e esfregou a cabeça dela. Seus olhos eram como duas luas crescentes. Ele parecia o Filho do Céu, só que mais magro. Sua pele era pálida, e até mesmo seus lábios eram claros. Ninguém era um ótimo primo para Wang Fu-Pingkin, desde a infância. Teve uma vez que ela visitou os Mins com os seus pais, e acabou quebrando uma antiguidade preciosa e ficou apavorada. Ninguém esfregou a cabeça dela como fez agorinha, e assumiu a responsabilidade. Ele apanhou muito, mas nunca contou a verdade. Ela sempre foi grata por causa disso, mas, por algum motivo, ficava relutante em se aproximar dele. Até mesmo quando ele esfregava sua cabeça, ela tinha vontade de sair de perto. Na frente dele, até mesmo uma mulher forte como ela ficou constrangida. Wang Fu-Pingkin não tinha muito em comum com Ninguém, então disse de uma vez, posso pedir um favor? Pinkin, pode pedir qualquer coisa que não quebra as regras. Ele disse com um sorriso. Depois que disse isso, não conseguiu mais conter a tosse. Seu rosto até parecia mais pálido. Está ficando pior nos últimos dias. Wang Fu-Pingkin ficou preocupada. Não se preocupe. Já me acostumei. Ninguém sorriu e disse, qual é o favor? Então. Alguém que conheço entrou na seção VIP. Wang Fu-Pingkin disse com pressa. Pinkin, você sabe que algumas regras não podem ser quebradas. Cough. Ele disse e tossiu. Não estou pedindo para liberar ele, só quero que Tai Quan seja o oponente dele. Wang Fu-Pingkin cerrou os dentes e disse. Ela não acreditava que era uma boa ideia, mas tinha que respeitar o desejo do Ansem. Ele é o seu inimigo? Ninguém ficou surpreso e olhou para Wang Fu-Pingkin. Não. Ela negou com a cabeça bem rápido. É um evoluído? Não. Parecia que Ninguém se interessou. Interessante. Qual é o nome dele? Ansem. Pode fazer isso? Toda vez que ficava perto de Ninguém, ela se sentia insegura. O que você quiser, contanto que as regras não sejam quebradas. Ele sorriu para Wang Fu-Pingkin com um olhar afetuoso. Então é um sim? Wang Fu-Pingkin ficou radiante. Ninguém assentiu, os cantos dos lábios dele estavam se contraindo no lenço. Parecia que estava tentando não tossir. A seção VIP era onde o lado negro da natureza humana era liberado. O espaço estava lotado de público, com o ringue lavado toda hora por causa do sangue no centro. Não dava para ver os rostos dos telespectadores. Todo mundo estava usando uma máscara metálica.
Muitos visitantes não queriam ser vistos neste local. Qualquer um da membresia podia assistir à transmissão ao vivo na Skine, mas muitas pessoas ainda preferiam uma experiência real e o sabor do sangue. O nome Taekwon era famoso na seção VIP. Não era porque era muito forte. Entre os recém-evoluídos, Taekwon era ainda um novato com potencial bom na melhor das hipóteses. Na seção VIP, porém, Taekwon era um pesadelo para os não-evoluídos que não conseguiram pagar as dívidas. Diabo era o apelido que as pessoas deram para Taekwon, depois que assistiram suas lutas. Ele ganhou esse apelido por causa da crueldade que mostrava nas suas batalhas. Para os não-evoluídos, Taekwon era mesmo invencível e cruel como um demônio com sede de sangue. Nas batalhas passadas, nenhum dos oponentes dele ficou com o corpo intacto. Todos foram partidos ou com a cabeça arrancadas. Toda vez que algo assim acontecia, o público ia à loucura. Gritos e aplausos podiam ser ouvidos em todo lugar. Não importava quem era o oponente dele. O que queriam ver era a crueldade do diabo. Vou arrancar a sua cabeça. Quando Taekwon subiu no ringue de novo, ele apontou para o oponente e gritou sua frase favorita. Todos os espectadores começaram a gritar pelo sangue e morte que viriam. Na verdade, comparado ao Taekwon, eles que eram os verdadeiros demônios. Numa sala acima do ringue, Ningyu estava bebendo no sofá um copo de vinho tão vermelho como o sangue, enquanto olhava para o ringue com os olhos brilhando. Ansem, ele deve ser aquele que o meu irmão odiava. Esquisito do cu, chefe do esquadrão especial blindado de aço, e um não evoluído. Que interessante, Ningyu observou com um sorriso misterioso Ansem caminhando para o ringue. Capítulo 374, Cortando a Garganta. Ansem teve que lidar com um monte de burocracia antes de poder representar o Guidi oficialmente. A parte mais importante era o teste de gene. A fim de determinar se Ansem era um não evoluído ou um evoluído, era obrigatório passar por um teste rigoroso. Como tinha uma distinção clara entre os genes de um não evoluído e de um evoluído, não era difícil dizer que Ansem era um não evoluído. Porém, esse teste não mostrava o nível de aptidão física. Existia outra regra na seção VIP. Era necessário ter um índice de aptidão física maior do que o jogador substituído, caso quisesse lutar em nome dessa pessoa. Mas isso não era um problema para Ansem. Ele controlou seu corpo para passar pelo teste, de modo que seu índice de aptidão física só ficou um pouco maior do que o de Wang Di. Depois de todas as burocracias, ele apareceu no ringue da seção VIP. Ansem ficou extremamente calmo, depois de observar Taekwon mugindo como um monstro. Até os gritos animados do público e os movimentos ferozes do oponente não afetaram nem um pouco Ansem. Não importa o quão feroz seu oponente fosse, ainda era mais fraco do que o Rosnador Dourado. Ele não se sentiria pressionado só porque seu inimigo era mais alto. Tinham muitas criaturas gigantes no Santuário de Deus. Ansem se metamorfoseou na Rainha Fada, e apareceu uma coroa de rubi do nada na sua cabeça. Ele empunhou a adaga do Lobo Ominoso, e observou com toda a calma Taekwon, que estava tentando provocar. Seu oponente tinha visto a alma de besta invocada por Ansem, mas não pretendia usar uma. Com seu nível de aptidão física, ele não precisava usar nenhuma alma de besta para abusar de um não evoluído. Sem falar que o público fanático gostava de ver Taekwon partindo os oponentes com as mãos nuas. Ele também amava essa sensação. No momento em que a cortina de laser desapareceu, Taekwon se moveu rapidamente para Ansem com um sorriso cruel, já com os dedos abertos. Ele nem mesmo tentou se defender, porque não achou que era necessário. A arte de hipergene que praticava era a armadura de ferro, que protegia contra qualquer arma de linhagem sagrada do primeiro santuário de Deus. Até mesmo um não evoluído forte só conseguia deixar um arranhão superficial no seu corpo usando uma arma de linhagem sagrada. Além disso, esse arranhão só deixava Taekwon mais animado, e o público mais fanático. Ele sabia bem como agradar as pessoas ricas, que pagavam por essa emoção. Depois ver Taekwon se aproximando de Ansem, Wang Fu Pinkin ficou nervosa, com as mãos suando.
Ele tinha confirmado várias vezes que podia derrotar Tai Quan, mas ela ainda estava cética. Afinal, ele era um evoluído com todos os pontos de gene sagrado maximizados. Então, um não evoluído era simplesmente muito fraco para ele. Por outro lado, o público foi ao auge. Eles gritaram que nem loucos, quando viram Tai Quan se aproximando de Ansem com os dedos abertos. Deixe esse desgraçado em pedaços. Mate ele. Arranque a cabeça. Foda esse cozinho. Era como uma cena no inferno. Milhares de demônios estavam gritando com desejo. Subitamente, Tai Quan se aproximou de Ansem com sede de sangue. Suas mãos estavam prestes a agarrar os ombros dele. Ele era incrivelmente rápido mesmo com um corpo enorme. A velocidade do Tai Quan era como um raio aos olhos dos não evoluídos. Os movimentos da mão dele mal podiam ser discernidos por um não evoluído, que até mesmo maximizou todos os pontos de gene sagrado. Só que ainda era muito mais lento do que a tartaruga. Aos olhos do Ansem, que se metamorfoseou na rainha fada, Tai Quan não era nem mesmo rápido. Quando ele estava prestes a agarrar os ombros do Ansem, o outro usou o mantra da heresia acelerando os batimentos cardíacos. O sangue bombeou mais rápido e seu corpo ficou tenso. Bum! Com a superaceleração de fluxo de partículas, as pernas dele viraram borrões. Algo preto brilhou no pescoço do Tai Quan, e Ansem já estava atrás do oponente. Pirralho, até que tem alguns truques, mas a minha carne é como ferro, e suas adagas de merda não vão nem fazer cosquinha. Ele se virou e rugiu para Ansem. Será mesmo? Ele olhou inexpressivamente para Tai Quan. Ain, quando estava prestes a dizer algo, só conseguiu fazer um som como um cano bloqueado. Seu pescoço foi cortado, e muito sangue jorrou. O público ficou em silêncio. O olhar cruel tinha desaparecido do rosto dele. O evoluído ficou apavorado e chocado, tentando cobrir o ferimento com a mão. Só que o ferimento era profundo e largo. Ele tentou de todo jeito, mas não conseguiu parar o sangramento. Um momento depois, o evoluído caiu no chão e começou a se contorcer. Após um breve silêncio, os telespectadores gritaram de ânimo e até mesmo rugiram mais alto. Ansem desinvocou a alma de besta e desceu do ringue. Tinha ficado surpreso também com como a adaga era afiada ao ponto de cortar facilmente a garganta de um evoluído como Tai Quan, que tinha praticado uma arte de hipergene defensiva para evoluídos. A arma era tão afiada que cortava ferro como se fosse manteiga. Wang Fu Pinkin olhou todo incrédula para Ansem, que tinha saído do ringue, incapaz de acreditar no que tinha acontecido. Interessante. Traz ele aqui, Ningyu falou pelo cone, enquanto observava Ansem com um brilho nos olhos. Ansem foi levado para uma sala, e viu Ningyu sorrindo e Wang Fu Pinkin em pé toda nervosa ao lado do primo. Oi. Meu nome é Ningyu. Ele caminhou até Ansem, e estendeu a mão direita, parecia não ter segundas intenções. Ansem, ele cumprimentou a mão do outro. A vibe que sentiu do Ningyu era diferente do que o Wang Fu Pinkin tinha descrito. Porém, não conseguiu dizer que tipo de vibe era. Ele não se sentiu desconfortável perto dele como ela. Em vez disso, sentiu que Ningyu era como uma flor de papoula, que faz as pessoas tremer, mas ao mesmo tempo atrai. Capítulo 375 Teoria do Ansem. Ningyu era muito falador e sempre sabia a coisa certa para falar. Nunca deixava as pessoas desconfortáveis ou estressadas. Inicialmente, pensou que não seria fácil sair de lá. Ou, pelo menos, Ningyu não o deixaria ir tão facilmente. Só que ele só falou com Ansem por um tempo, antes de se despedir, sem nenhuma intenção de sondar. Acabou sendo uma conversa muito agradável. Depois que ele saiu, Ningyu se sentou na frente do vídeo holográfico e assistiu várias vezes o ataque do Ansem, que matou Tai Quan. Depois de ver sabe-se lá quantas vezes, Ningyu murmurou sozinho, que adaga. Talvez a gente tenha uma chance com ela.
No caminho de volta, Wang Fupinqin perguntou com curiosidade para Ansem, que tipo de alma de besta é essa adaga? E por que é tão afiada? Você basicamente matou Tai Quan com um ataque. Só é uma alma de besta de linhagem sagrada de uma criatura lobo. Seu ponto forte é ser afiada. Ansem forçou um sorriso e disse. Ela revirou os olhos para ele. Já não é o suficiente? É uma adaga e tanto. Ela até mesmo cortou a garganta de um evoluído, que tinha um corpo fortalecido por uma arte de hipergene. E olha que ele tinha um índice de aptidão física por volta de 40. Sua arma é muito impressionante para algo do primeiro santuário de Deus. Você é muito sortudo. Wang Fupinqin fez uma pausa e continuou séria, mas está ferrado agora, já que tem essa adaga de alma de besta Ningyu e viu. Ele não vai deixar isso passar. Tome muito cuidado. Por quê? Ansem ficou confuso. Ninguém sabia que a adaga do lobo ominoso era na verdade uma alma de besta super, então seria sem sentido ser prejudicado por alguém, por causa de uma adaga afiada. Ela hesitou um pouco antes de contar, não vai entender. Essa arma de alma de besta é muito preciosa para Ningyu. Provavelmente é a solução para conquistar algo que os Nings tentam há muito tempo. Acha que ele vai se esquecer disso? Ele ficou interessado e perguntou para Wang Fupinqin, algo que os Nins tentam há muito tempo. As palavras dela lembraram Ansem do que foi deixado para trás pelo seu avô Anjinzi, e o que o seu pai disse. Seu avô escreveu Super Gene num caderno, e seu pai disse que podia pegar o pingente para pedir ajuda aos Nins. Será que os Nins sabem sobre super criaturas e super gene, mas não são fortes o suficiente para caçar? É por isso que tem interesse na adaga? Ansem tinha uma teoria. Só que não tinha como provar agora. Wang Fupinqin mordeu os lábios e falou, nem eu mesmo entendo. Na verdade, não só os Nins, até mesmo na minha família, o povo da geração mais velha me pede para fazer umas coisas que não entendo muito bem. Além disso, algumas coisas não posso contar para ninguém. Claramente, ela parecia estar numa posição difícil, então Ansem não perguntou mais nada. Porém, suas palavras ainda revelaram muito. Subitamente, pensou no fato de que Shu Huia levou um grupo de pessoas para encontrar um ninho. Se os ninhos só produzissem uma alma de besta de linhagem sagrada como as pessoas acreditavam, então por que gastaram tanto esforço só para isso? Não era algo razoável. O dinheiro que o grupo estrelado pagou pela missão foi mais do que o suficiente para comprar uma alma de besta de linhagem sagrada. Afinal de contas, contratar um esquadrão especial todo custava o olho da cara. Sem falar que tinham taxas de viagem também. Ansem não sabia na verdade quanto gastaram, mas devia ter sido um valor muito astronômico. Além disso, muitas vidas humanas foram sacrificadas. Tudo isso só por uma alma de besta de linhagem sagrada? Ansem pensou. A menos que, não foram ao ninho atrás de uma alma de besta de linhagem sagrada, em vez disso, foram atrás de uma alma de besta super. Mas ainda sentiu que tinha algo estranho. Da sua própria experiência, o ovo não produzia uma alma de besta super se fosse destruído. Porém, uma super criatura podia chocar dele. Se o grupo estrelado soubesse disso, do que adiantariam Shu Huyan e o grupo de elite, sendo que não conseguiriam matar uma super criatura? Mas uma coisa era certa, os Nin sabiam alguma coisa sobre isso. Talvez até o Anfu também soubesse algo. Sobre o quanto sabiam, ele não fazia ideia. Um dia depois de retornar ao Falcão Preto, ele recebeu um convite do Ningyu para se juntar a uma campanha de caça organizada pelo grupo estrelado. Inicialmente, Ansem queria rejeitar, mas Ning ofereceu algo que ele não podia recusar. O grupo estrelado podia ajudar a sua irmã a ser admitida numa escola de elite imediatamente, antes de ele se tornar um aristocrata. O plano inicial dele era se tornar um aristocrata de linhagem sagrada antes de servir no exército, o que permitiria que enviasse sua irmã para uma escola de elite a tempo. Entretanto, estava tentando evoluir com os pontos de super gene maximizados. Portanto, não tinha certeza que ainda conseguiria.
Tentou tudo o que podia, e até usou algumas conexões, mas nada funcionou. Era impossível para Ansem recusar a proposta dele. Ao mesmo tempo, ficou mais cauteloso sobre essa pessoa, que era definitivamente alguém manipulador. Ele sabia o que Ansem queria e ofereceu, fazendo com que fosse impossível recusar a oferta. Ningui, se está tentando matar uma super criatura com a adaga, vai ser uma oportunidade boa para mim também. Mesmo sem a sua oferta, eu ainda diria sim, seus cálculos sobre mim ainda estão errados. Ele aceitou a oferta e ficou cheio de expectativas. Se Ningui estava tentando caçar uma super criatura, e Ansem tivesse a única arma que podia matar uma super criatura no primeiro santuário de Deus, então seria difícil dizer quem seria o vencedor. Capítulo 376, Floresta Primeva. Ansem assinou um contrato com Ningui. O grupo estrelado cumpriria sua parte primeiro de admissão da Aian numa escola aristocrata, e Ansem precisava ir ao Abrigo da Fé, que ficava ao sul do Abrigo Blindado de Aço, a fim de se juntar ao grupo estrelado. Ansem já esteve no Abrigo da Fé uma vez, quando voltou do Abrigo Verde, então já sabia o caminho de ida. Para sua surpresa, Ningui já tinha pedido também para os funcionários levar ao Abrigo da Fé as 2 almas de besta de linhagem sagrada, que ganhou do Wang Di. Além disso, Ningui também tinha chamado os lutadores fortes do grupo estrelado, que estavam perto do abrigo. Como o próprio Ningui estava muito longe do Abrigo da Fé, acabou não se juntando à campanha pessoalmente. O líder era alguém com todos os pontos de gene sagrado maximizados, que se chamava Yang Yonshin. Além do líder, tinham mais 2 pessoas com todos os pontos de gene sagrado maximizados. Os outros não tinham maximizado, mas ainda tinham uma certa contagem de pontos de gene sagrado também. Tinham 8 ao todo incluindo Ansem, por isso se impressionou com o poder do grupo estrelado. Yang Yonshin não disse para onde estavam indo, ou qual era o alvo. E Ansem também não perguntou, só seguiu o grupo para as montanhas. Parecia que Yang Yonshin e os outros não gostavam muito dele, o que Ansem até entendia. Afinal de contas, não fazia parte do grupo estrelado. Devia ser vergonhoso para eles buscar ajuda de fora. Só que ele não se importou. Não estava nem mesmo interessado nos seus companheiros. Tudo o que conseguia pensar era no acessório de alma de besta, que ganhou do Wang Di. O acessório de alma de besta de linhagem sagrada se chamava Trovão Maligno. Era algo que podia ser usado em humanos. Ansem testou e descobriu que, apesar de ter se sentido entorpecido depois de usar a alma de besta, ela não machucava o seu corpo, só aumentava significativamente o limiar de dor. Ao mesmo tempo, sua força e velocidade aumentaram grandemente. Ansem ficou muito satisfeito com o resultado. Não era muito bom diminuir a sensibilidade à dor, mas o aumento da aptidão física era o que mais precisava. Ansem tentou usar tudo o que tinha com o acessório de alma de besta, e atingiu cerca de 35 no índice de aptidão física. Com muitos pontos de super gene obtidos, o nível de aptidão física base dele ficou anormalmente alto. Um não evoluído comum com todos os pontos de gene mutante maximizados tinha um índice de aptidão física por volta de 10 a 15, alguém com pontos de gene sagrado maximizados teria por volta de 15 a 20. Só que Ansem alcançou 25 sem ajuda externa. Assim, estimou que podia chegar a 30 com os pontos de super gene maximizados. Se alguém evoluísse com os pontos de gene mutante maximizados, seu índice de aptidão física ultrapassaria 20 depois da evolução com o corpo mutante. No caso de uma evolução com os pontos de gene sagrado maximizados, o índice chegava a 30 com o aprimoramento do corpo sagrado. Ansem tinha um palpite que ganharia um super corpo depois de evoluir, o que também dobraria o seu índice de aptidão física. A outra alma de besta de linhagem sagrada que ganhou de Wang Di era um machado de cabeça de touro. Era uma arma pesada com um punho longo. Ansem podia usar essa arma no lugar da lança giratória, quando não fosse o dólar. Porém, ele só sabia o básico sobre técnicas de machado, então não era hábil com essa arma. Vamos entrar na Floresta Primeva em breve.
Tome cuidado para não ser picado pelos insetos venenosos. O veneno deles ainda é incurável. Antes de entrar na Floresta Primeva, Yongchen falou com Ansem. Não era porque gostava dele, mas sim porque Ningui avisou para garantir a segurança do Ansem, contanto que ele ainda tivesse a adaga de alma de besta. Foi por isso que os outros não ficaram felizes com Ansem, pensavam que ele só era um cara sortudo que ganhou uma alma de besta forte. Só que não se importou. Para os outros, alguém que maximizou os pontos de gene sagrado devia ser um lutador forte, mas Ansem não pensava muito nisso. Mesmo que fossem evoluídos, ele ainda não os levaria a sério. Por que não só voamos? Ele observou a Floresta Primeva com árvores altas cobrindo o céu e franziu a testa. Se fosse lutar contra uma criatura de frente, Ansem não tinha medo de nenhuma criatura do primeiro santuário de Deus, com exceção das super. Entretanto, era difícil se proteger de insetos pequenos num ambiente desses. Voar? Faz ideia de quantas criaturas assustadoras existem na floresta? Devem ter muitas criaturas de linhagem sagrada que podem voar. Pode tentar voar se quiser jogar a sua vida fora. Quem falou foi Zhu Ting, que tinha um bigode. Ele olhou para Ansem com um meio sorriso, como se estivesse olhando para um idiota. Ansem só sorriu e não disse nada. Só acabaria levando mais tempo caminhando na floresta. A fim de evitar qualquer risco possível, ele invocou a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada. Era problemático equipar a armadura, mas protegia efetivamente contra todas as criaturas minúsculas. Depois de ver a armadura brilhando como uma pedra preciosa, Zhu Ting disse com desdém, tá usando uma armadura chiquinha dessas nesse lugar escuro. Quer nos transformar em alvos vivos atraindo todas as criaturas ao redor? Na verdade, se ele não fosse alguém que Ningui pediu para proteger, Zhu Ting já teria chamado Ansem de imbecil. Use uma armadura diferente. É muito chamativa. Yongchen também falou com ele. Ansem deu de ombros e desinvocou a armadura da formiga fantasma. Ele não queria nenhum problema. Como o pessoal do grupo pediu para desinvocar, então não queria perder tempo discutindo. Afinal de contas, só estava lá atrás de uma super criatura, e precisava dessas pessoas para liderar o caminho. Então esses detalhes não eram importantes. Zhu Ting, faça o reconhecimento com Lao Liu. Yongchen era obviamente o líder do grupo. Ele colocou o Ansem no meio, de modo que não seria atacado. Ele queria ir mais rápido e ver o alvo logo, mas os membros do grupo estavam sendo extremamente cuidadosos, então tinha que ir devagar também. Parecia que os membros do grupo já estiveram nesse lugar várias vezes. Estavam bem familiarizados com os caminhos da floresta, e evitaram um monte de problemas desnecessários. Eles tinham um propósito nessa campanha, então não estavam com humor para matar criaturas aleatórias. Quase evitaram todas as criaturas, e as que passaram foram mortas pelos dois fazendo reconhecimento. Em menos de 2 dias, o grupo chegou a uma montanha gigante. O rosto de todos ficou sombrio e, em seguida, olharam todos para Ansem. Senhor An, nosso alvo está na montanha, mas não é um alvo fácil. Só espere aqui, que vamos atrair a criatura. Encontre uma oportunidade para atacar. Não esqueça, segurança em primeiro lugar. Yongchen também falou com um membro. Zhu Ting, siga o Sr. An. Você vai morrer também, se ele morrer. Fique tranquilo. Vou garantir a segurança dele. Zhu Ting disse, enquanto batia no peito. Capítulo 377, Caracol Gigante. Ansem e Zhu Ting estavam escondidos atrás de um pedregulho grande no sopé da montanha, esperando que o resto do grupo atraísse a criatura para baixo. Ele ficou impressionado com o cenário da montanha e da floresta. Já vamos ver a criatura. Então acho que você pode me dizer que criatura é agora. Ansem falou com Zhu Ting. No caminho, o grupo não contou nada sobre a criatura para ele, então não sabia de nada. Zhu Ting sorriu e disse, não importa se você sabe ou não. Tudo o que precisa fazer é esfaquear,
e o resto não é da sua conta. A criatura não vai ficar parada esperando que eu esfaqueie, ou vai? Ansem franziu a testa e disse. Mais ou menos isso. Zhu Ting disse casualmente. Ele ficou confuso. Estava suspeitando que a criatura fosse uma super criatura. Como uma super criatura ficaria parada para ser esfaqueada? Como Zhu Ting não falou mais nada, Ansem parou de perguntar e só encarou a montanha. No início, ele pensou que teria muito barulho. Só que não ouviu nenhuma vez algum barulho de rugido ou de luta, como tinha imaginado. Em algumas horas, Ansem viu o grupo descendo da montanha. Estavam muito devagar, e faziam pausas constantemente. Como estavam muito longe, a visão do Ansem foi bloqueada por árvores, então não dava para ver o que estavam fazendo. Ele caminhou para o lado a fim de ver melhor, mas Zhu Ting puxou e disse, pare. Se esconda aqui direito e espere até Yi Yongchen trazer a criatura para cá. Essa criatura tem uma visão muito aprimorada. Tudo estará arruinado se ela te ver. Ele ficou ainda mais curioso. Ficou imaginando que tipo de criatura devia ser. Só podia esperar, já que não tinha como saber. O grupo gradualmente se aproximou deles. Um pouco depois, Ansem viu a criatura seguindo, e ficou muito estarrecido com o que viu. Era um caracol gigante do tamanho de um carro. Sua casca era translúcida como um pedaço de jade, e a sua carne debaixo da concha era vermelha como fogo. Seus 2 olhos eram tão grandes quanto faróis de um carro. O caracol estava perseguindo os demais do grupo, mas sua velocidade não era rápida. Era bem mais rápido comparado a um caracol de verdade, mas tinha a velocidade de um adulto comum. Não era rápido o suficiente para alcançar esses homens. Yang Yongchen e sua equipe estavam parados em direções diferentes, enquanto disparavam flechas e jogavam adagas no caracol gigante, tentando manter a criatura a uma certa distância deles. Porém, todas as armas eram basicamente inúteis, seja acertando a concha ou a carne. Uma flecha atingiu a concha do caracol e se quebrou em pedaços. Felizmente, era uma flecha de aço Z. Se fosse uma alma de besta, o dono estaria chorando agora. As armas, que acertavam a carne vermelha, eram rebatidas como se tivessem atingido borracha. A velocidade após serem rebatidas era ainda maior do que quando atingiram a criatura. O caracol gigante parecia muito forte, mas parecia inútil ser tão cuidadoso assim. Ansem se perguntou o motivo deles atraírem a criatura, em vez de pedir para Ansem ir lá esfaquear. Ele ficou confuso com isso, mas sabia que o grupo estava fazendo isso por alguma razão. Portanto, Ansem continuou esperando pacientemente. Fique quieto. Espere que eles atraíam a criatura para o pedregulho. Aí aproveite a chance para esfaquear uma vez. Se lembre, seja rápido. Depois de esfaquear, recue imediatamente, mesmo que tenha ferido ou não. Não hesite. Zhu Ting falou com ele de novo. Ansem assentiu, mas ficou ainda mais curioso com o caracol gigante. Ele se perguntou quais seriam os ataques da criatura para deixar Zhu Ting tão assustado. Como base na velocidade dela, Ansem não conseguiu imaginar como esse caracol podia ser perigoso. Quando a criatura se aproximou do pedregulho, Ansem invocou a adaga do lobo ominoso e se encostou na rocha, esperando o caracol passar. Zhu Ting também segurou a respiração e se encostou no pedregulho. Em pouco tempo, o caracol gigante foi levado até o pedregulho. Yang Yongchen assobiou. Quando a criatura passou pelo pedregulho, esse era o sinal deles. Ansem virou o pedregulho imediatamente com a adaga na mão. O caracol gigante estava de costas para ele, um pedaço de carne vermelha estava exposto debaixo da concha branca, como uma saia. A adaga atacou imediatamente a carne. Antes de tocar, parecia que o caracol percebeu algo e tentou retirar a cauda. Mas já era muito tarde. A adaga preta já tinha cortado a carne e deixado um ferimento por volta de 30 centímetros de comprimento. Ansem teve a sensação que estava cortando tendões de boi. A carne foi cortada, mas o ferimento não foi profundo,
e o caracol se escondeu rapidamente dentro da concha, deixando uma poça de sangue no chão. Ansem empunhou a adaga na concha, tentando destruir. Corra! Zhu Ting ficou chocado e gritou que nem um louco. Ele gritou e puxou Ansem, antes mesmo que pudesse atingir. De repente, o caracol, que tinha acabado de se esconder na choca, saiu da concha e voou em Ansem. Seu corpo estava vermelho e parecia uma cobra com um par de asas. Capítulo 378 – Saindo da concha. Deng. O corpo vermelho voou saindo da concha, e a concha branca caiu no chão, esmagando rochas e fazendo a montanha tremer. Ansem até se perguntou sobre o peso dela. O corpo macio, que agora estava livre, ficou incrivelmente rápido. Voou na direção dele como um raio vermelho. Depois de ver a cobra voadora quase alcançando, Ansem cortou rapidamente com a adaga do lobo ominoso. Para sua surpresa, a cobra voadora zigue-zagueou e se esquivou do ataque. Sem diminuir a velocidade, ela se jogou nele de novo. Ansem franziu a testa. Como não teve tempo para pensar, usou o mantra da heresia e rolou no chão rapidamente para se desviar dela. A criatura não parou nem mesmo um segundo, só continuou atacando Ansem. Zhu Ting jogou um monte de adagas de aço Z na cobra, mas nem tiveram efeito. Todas as adagas foram rebatidas para longe. Yang Yongchen e os outros correram o mais rápido possível, e ele gritou: corra! Vai ficar seguro a 100 metros de distância da concha. Ansem ainda não sabia muito sobre a cobra voadora. Então não ousou mais se arriscar, e começou a correr. Ele não seguiu em linha reta. A cobra voadora estava seguindo pelo céu, mas a rota dele fez com que fosse impossível a criatura atacar. Por fim, Ansem chegou a uma distância de 100 metros da concha. Como o grupo tinha dito, a cobra pararia de seguir assim que alcançasse essa distância. Ela só guinchou como um bebê chorando, e voou de volta para a concha. Yang Yongchen e os outros suspiraram de alívio, e levaram Ansem para longe da montanha. A criatura se escondeu na concha de novo, e ficou incrivelmente lenta, então não conseguia mais perseguir o grupo. O que aconteceu? Não te disse para fugir depois de atacar? Você quase nos matou. Depois que chegaram num lugar seguro, Zhu Ting gritou com Ansem, enquanto apontava para o nariz dele. Foi mal, só queria tentar quebrar a concha. Ansem disse se desculpando. Ele não acreditava que podia ser morto pela cobra, mas não seguiu o plano, então era sua culpa. Bem, tá se achando demais. Já é incrível que consegue ferir o corpo dela. Mas a concha? Ah! Zhu Ting disse com sarcasmo. Zhu Ting achava que não existia nenhuma arma no primeiro santuário de Deus que pudesse arranhar a concha. Ok, chega. Ainda bem que nada aconteceu. Yang Yongchen interrompeu Zhu Ting, e falou com os outros. Nossa missão está completa. Vamos descansar e nos preparar para voltar ao abrigo. Vocês não vão matar a criatura? Ele ficou confuso. Já que não esperava que o grupo fosse recuar assim. Matar? Acha mesmo que pode matar essa criatura só com uma adaga afiada? Que ingênuo! Zhu Ting zombou. Yang Yongchen olhou ferozmente para Zhu Ting parar, e depois falou com Ansem. Senhor An, já deve ter visto que não temos habilidade para matar a criatura, então vamos esperar que o Sr. Ninghui organize outra campanha para matar ela. Ansem entendeu de repente que Ninghui pediu para ir, só para testar se a adaga podia ferir a criatura em vez de matar. Ninghui estava provavelmente viajando para o abrigo da fé no momento, a fim de organizar outra campanha para matar a criatura. Ansem não disse mais nada, e só seguiu o grupo de volta. No momento, já tinha certeza que o caracol gigante era uma super criatura. Parece que os Nin sabem alguma coisa sobre as super criaturas. Se não, não teriam gastado tanto esforço e tempo só para caçar e matar essa criatura. É bem óbvio que estão atrás de algo. Ansem pensou. Só que ele não tinha certeza se os Nin já tinham matado alguma super criatura ou obtido super gene.
Se não tivessem ainda, como sabiam da existência dos supergenes? Ou era só uma especulação? Ele pensou nisso e achou que era improvável. Há muito tempo, seu bisavô tinha escrito supergenes. Como ele descobriu isso? Na época dele, os humanos tinham acabado de entrar no santuário de Deus, e tinham uma contagem muito baixa de pontos de gene no geral. Era difícil até caçarem criaturas de linhagem sagrada, ou até mesmo mutantes. Então como ele sabia sobre supergenes? E o que isso tinha a ver com o grupo estrelado e com os Minks? Ansem não tinha respostas para essas perguntas. Ele sempre pensou que podia vingar seu pai e dar uma lição no grupo estrelado, quando ficasse mais forte. Porém, as coisas não eram tão simples como tinha pensado. Depois de sair da Floresta Primeva, os membros do grupo suspiraram de alívio. Teve um contratempo durante a missão, mas foi uma viagem tranquila, e traria uma resposta satisfatória para Ninghui. Zhu Ting foi o único que continuou reclamando do comportamento do Ansem, o que foi irritante. Na hora da refeição, Zhu Ting caçou uma criatura mutante e assou a carne. Ele era um babaca, mas era um excelente cozinheiro. A carne assada que fez era muito melhor do que algo que Ansem podia fazer. Ela ficou macia e suculenta, definitivamente de primeira qualidade. Ansem nunca imaginou que esse companheiro irritante tivesse esse talento. Mas parecia que Ig Yonshin e os outros já conheciam esse lado dele. Talvez até já tivessem comido a carne assada dele várias vezes. O grupo começou a conversar enquanto comia. Alguns até pegaram algumas bebidas alcoólicas. Depois que Ansel deu várias mordidas, começou a sentir que tinha algo de estranho. A temperatura do seu corpo estava subindo, o que era quase impossível para alguém que praticava pele de jade. Para isso acontecer, significava que tinha algo de errado com o seu corpo. Em pouco tempo, Ansem percebeu qual era o problema. Ele não fez nada no caminho de volta, e comeu o que trouxe consigo. A única coisa que podia ter problemas era a carne assada do Zhu Ting. Ninghui, tá me subestimando muito se pensa que pode me matar assim. Ansem usou pele de jade e a frieza fez o seu corpo voltar ao normal. Em seguida, fingiu que nada tinha acontecido e continuou comendo a carne. Depois que todos terminaram de comer a carne assada, ele viu que não tinha nada de errado com Ing Yonshin e os outros. Enquanto hesitava se devia fingir, ouviu sons de queda. Num instante, Ansem viu que Yang Yonshin e os outros caíram no chão um por um. Eles só se contraíram um pouco, antes de pararem de se mover. Zhu Ting? Ansem olhou todo surpreso para a única pessoa sóbria além dele. Capítulo 379 – Perfume Mortal. Tomou minha droga e não ficou inconsciente? Sua condição é muito forte mesmo. Zhu Ting falou sorrindo com Ansem, parecia até muito surpreso. Quem diabos é você? Ansem agora entendeu que Zhu Ting era provavelmente um espião no grupo estrelado. Caso contrário, não teria drogado os outros do grupo também. Porém, Ansem ainda não sabia a qual força ele pertencia. Não esperava que Zhu Ting fosse um espião. Alguém tão irritante como ele não tinha as características de um espião. Zhu Ting fez uma pausa e disse, não importa quem sou. O que importa é que deve saber quem é seu dono. O que você quer? Ansem encarou Zhu Ting e perguntou. Você agora tem duas escolhas. A primeira é me dar a daga de alma de besta, e a outra é morrer. Sou uma pessoa justa até. Você pode escolher. Zhu Ting ainda estava sorrindo. Acha que sou idiota? Só vou morrer mais rápido se eu te der a daga. Ansem zombou. Existe a possibilidade de sobreviver depois de me dar a daga, mas, se não me der, é certeza que vai morrer. Mesmo que eu não possa ter a daga, não vou deixar Ninghui ter, Zhu Ting disse. Ele invocou uma espada de alma de besta e tentou cortar o pescoço do Ansem. Quando a lâmina estava prestes a tocar o seu pescoço, ele girou o pulso e a adaga atingiu a espada. Com um som de estalo, a espada dele quebrou. Que mer!
Ye Yufeng ficou surpreso e encarou Ansem. Ele obviamente não percebeu que seu inimigo tinha tanta força depois de tomar a droga de inconsciência. A droga de inconsciência que usou não tinha sabor nem cheiro. Depois de tomar, o indivíduo só ficaria inconsciente depois de um tempo. A droga era um segredo da família, e nunca falhou nas mãos dele antes. Zhu Ting derramou muito dessa droga na carne, e observou Ansem comendo. Era simplesmente impossível que seu oponente não fosse afetado. Ansem não pensou muito nisso, e usou a adaga para cortar Zhu Ting. Ele não teria piedade com inimigos que queriam matá-lo. O golpe foi rápido e feroz, mas Zhu Ting se desviou da adaga num ângulo incrível. Ansem teve a sensação que já viu esse jogo de pernas em algum lugar antes. 7 sinuosidades. Você é um dos Shens? Ansem se lembrou imediatamente onde viu esse jogo de pernas. Shen Zishen usou essa mesma técnica. Você conhece os Shens e as 7 sinuosidades? Zhu Ting também parecia surpreso. Ele não esperava que Ansem fosse reconhecer seu jogo de pernas. Então, você é um dos Shens? Ansem perguntou. Não importa se sou. Você pode me dizer agora qual é a sua conexão com os Shens? Se tiver sorte, talvez eu poupe a sua vida. Ele disse com calma. Tô esperando para ver como você vai tirar a minha vida. Ansem disse. Existem diversos tipos de força no mundo. Usar drogas é uma delas, e é a minha especialidade. Agora está envenenado com a minha droga e vai morrer a qualquer hora. Zhu Ting disse. Parece que a sua droga não funciona em mim. Ansem respondeu. Agora você deve pensar em como me fazer poupar a sua vida. Zhu Ting sorriu e continuou. Acha mesmo grande coisa que não ficou inconsciente? Essa droga só faz você dormir. O veneno que estou falando está num outro patamar. Ele colocou a mão no nariz, e parecia feliz. Sentiu o cheiro da fragrância? Não é perfume, é um veneno de verdade. Já ouviu falar da arte de Pergene conhecida como perfume mortal? Ela faz com que o usuário desenvolva genes que produz veneno. Cada usuário tem um veneno único. Então mesmo que também tenha praticado o perfume mortal, você não vai produzir o antídoto do meu veneno. E pelo que sei, sou a única pessoa que sobreviveu depois de praticar o perfume mortal, por isso é agora uma técnica proibida. Não acredito que possa me envenenar pelo aroma. Ansem disse com calma. No início eu não podia, mas como foi drogado com as gotas de inconsciência, isso vai levar o perfume mortal até você. Zhu Ting sorriu e disse. Então sou um homem morto agora? Ansem perguntou. Agora pode me dizer quem é? Não é necessariamente o caso. Como posso produzir o veneno, também posso fazer o antídoto. Se me dar a daga de alma de besta, vou te deixar vivo. Zhu Ting entrecerrou os olhos e disse. Como posso acreditar em você? Ansem perguntou. Zhu Ting estendeu as mãos e disse, na verdade, não tenho motivos para te matar. Depois desse incidente, não vou poder mais ficar no grupo estrelado. Não faz sentido te matar. E sem a adaga, você não tem valor para mim. E se eu não quiser te dar? Ele disse com calma. Zhu Ting olhou para Ansem de cima para baixo e deu uma risadinha do nada. Na verdade, também podemos colaborar. O que Mingyue te ofereceu? Posso oferecer o mesmo valor e te salvar do meu veneno. O que acha da minha oferta? Ainda tenho que perguntar, como posso acreditar em você? Ansem falou com calma. Ele só estava tentando obter o máximo de informação que podia. O veneno não teve muito efeito nele por causa da pele de Jade. Deve saber que não tive intenção de te matar quando te ataquei com a espada. Foi só um blefe. Zhu Ting disse. Ansem não disse nada. Obviamente, ele sabia que não tinha usado toda a força. No entanto, a espada era uma arma de linhagem sagrada, que Ansem tinha destruído. Tudo bem. Vou te contar algo que não sabe.
Na verdade, aposto que não faz ideia do tipo de criatura que Ningui pediu para matar. Zhu Ting suspirou e disse. Não é só uma criatura de linhagem sagrada? O coração dele palpitou mais forte, mas seu rosto permaneceu inalterado. Criatura de linhagem sagrada? Talvez. Pelo menos, ninguém sabe se elas são criaturas de linhagem sagrada até agora. Zhu Ting forçou um sorriso e disse. O que você quer dizer? Ansem franziu a testa. Nunca parou para pensar o motivo de algumas criaturas de linhagem sagrada serem muito mais fortes do que outras, como aquela da Floresta Primeva. Até mesmo muitas pessoas com pontos de gene sagrado maximizados não conseguem nem ferir. Não estamos nem mesmo no mesmo nível delas. Não acha isso estranho? Zhu Ting fez uma pausa e disse lentamente, já parou para pensar que talvez sejam seres além das criaturas de linhagem sagrada? Capítulo 380 Depois que eu te dar uma surra. O coração dele estava palpitando muito rápido, mas fingiu estar surpreso e perguntou, seres além das criaturas de linhagem sagrada? Por que você acha que Ningui passou por tanto problema só para te contratar? Acha que é fácil quebrar as regras e mandar uma criança sem status para uma escola de elite? Por que Ningui faria isso se fosse só uma criatura de linhagem sagrada? Zhu Ting fez mais perguntas em vez de responder. Pensei nesse lado também, mas é quase impossível acreditar que existe um outro nível maior do que linhagem sagrada. Não tem muita informação na aliança. Ansem continuou sondando. Nós entramos no santuário de Deus faz menos de 2 séculos. Tudo aqui ainda é novidade para a gente. Só vamos descobrir se existe um nível maior depois de matar uma. Tanto a aliança quanto os Lins querem descobrir isso. Como ninguém descobriu, como sabe que deve ser nível maior? Ansem perguntou. Zhu Ting sorriu e disse, não precisa saber disso. Agora tem 3 opções, entregar a adaga de alma de besta, matar a criatura junto comigo, ou ser envenenado até a morte. Você é inteligente e deve saber qual escolher. Não sou inteligente, mas sei qual escolher. Ansem sorriu e se aproximou dele. Não quero te matar, então não force a minha barra. Se eu não tiver a adaga, não vou deixar os Nins terem. Os olhos dele ficaram indiferentes enquanto olhava para Ansem. Ele não se importou em responder, só atacou rapidamente com a adaga. Zhu Ting zombou e controlou a fragrância para se espalhar. Ele pensava que Ansem já estava envenenado e que estaria pior no momento. Podia até não morrer imediatamente, mas perderia a capacidade de lutar. Então, Zhu Ting amarraria Ansem. Porém, a fragrância parecia não surtir efeito nele. E ficou chocado, pois a adaga do oponente alcançou o seu rosto imediatamente. Zhu Ting usou rapidamente as 7 sinuosidades e se desviou da arma. Ela era tão afiada que a sua única saída era desviar. Ele ficou muito estarrecido. Não só sua fragrância não teve efeito nele, como também suas 7 sinuosidades não salvou das mãos de Ansem. Em pouco tempo, descobriu que era impossível fugir. Além disso, Zhu Ting descobriu que ficou cada vez mais difícil se mover. Por fim, acabou encurralado num canto. Pare. Vamos negociar. Não vai ganhar muito se ajudar Ningui a matar a criatura. Posso oferecer bem mais do que ele. Zhu Ting exclamou, estava apavorado com a possibilidade de ser morto. Bum! Ansem ignorou e socou a cara dele. O nariz dele começou a sangrar, a marca do soco ficou gravado na sua cara. Zhu Ting cobriu o rosto e se agachou. Bum bum! Ansem não teve pena e continuou batendo nele. Zhu Ting ficou muito chocado. Ele pensou que seria capturado, morto ou interrogado, mas Ansem não perguntou nada antes de bater, seu nariz já estava escorrendo de sangue. Zhu Ting até tentou contra-atacar, mas só recebeu socos mais fortes. Ansem não pretendia parar tão cedo. Seus socos continuaram acertando Zhu Ting, o dano causado estava até ferindo seus órgãos internos, por isso estava gritando como um porco.
Ansem só parou quando Juting parou de se contorcer, seu oponente já pensou que tinha acabado. Porém só estava começando. Ansem era bom em luta corpo a corpo e deslocou facilmente as articulações dele, que quase desmaiou de dor. Pare. Por favor, pare. Pergunte qualquer coisa. Ai. O que quer saber? Juting gritou implorando. As perguntas podem esperar. Tô puto com você, então vou ver quanta porrada aguenta primeiro. Ansem respondeu casualmente. Ele estendeu o braço e deslocou o outro ombro do oponente. Juting estava gritando e xingando. Ele se arrependeu muito de ter mexido com Ansem, que era um maníaco. Não estava nem mesmo tentando interrogar, só estava dando uma surra. Não tinha solução nem se Juting usasse informações para trocar por misericórdia. Ele queria se matar antes de ser torturado ainda mais, mas descobriu que quase todas as suas articulações foram deslocadas por Ansem. Então estava incapaz de usar qualquer força, por isso não podia nem mesmo cometer suicídio. Finalmente, Ansem acabou se cansando. Ele deixou Juting deitado no chão de um jeito muito estranho, estava até coberto de lágrimas. Depois se sentou numa pedra grande ao lado dele. Sou uma pessoa justa. Então vou te dar duas escolhas. A primeira é responder a minha pergunta, a outra é responder honestamente a minha pergunta. A escolha é sua. Ansem olhou sério para Juting e disse. Aba. Aba. Sons estranhos saíram da boca dele. Os lábios estavam se movendo, mas não conseguia dizer nada. Ele ficou triste e pensou. Você deslocou o meu maxilar e me fala para responder. Ah! Esqueci disso. Ansem caminhou até ele, e colocou o maxilar dele de volta no lugar. Maníaco. Juting pensou isso, mas não teve coragem de falar. Ansem era agora o seu maior medo. Ele não era a pessoa mais traiçoeira que conhecia, mas era definitivamente a mais estranha. Além disso, ficou muito assustado com o fato de que Ansem era imune ao seu veneno. Você está dizendo que existem seres além das criaturas de linhagem sagrada. O que elas são? Ansem perguntou. Ele não tinha dito nada para ameaçar, mas Juting sentiu calafrios só de ser olhado por ele. Com todo o corpo dolorido, não ousou demorar e respondeu, não sei. É só uma especulação. Ninguém nunca matou esse tipo de criatura antes. Se é só uma especulação, por que existem tantas forças pagando tanto por isso? Ansem estava pronto para bater nele de novo. Espera. Espera. Tudo o que estou dizendo é a verdade. Tudo é só uma especulação. Se a gente fosse capaz de matar a criatura, ninguém não teria te contratado, e eu não teria me arriscado tanto. A sua adaga é a arma mais afiada até agora. Existem muitas criaturas mais fortes do que as de linhagem sagrada, mas ninguém consegue nem mesmo ferir, imagina matar, Juting gritou. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.